As transações imobiliárias são processos complexos que envolvem a compra, venda ou locação de propriedades, sejam elas residenciais ou comerciais. Nesse contexto, a intermediação desempenha um papel fundamental. Os corretores de imóveis são profissionais capacitados e habilitados legalmente para atuar como intermediários nesse mercado. A atuação do corretor de imóveis começa com a busca do comprador ou vendedor interessado em realizar uma transação. Isso envolve entender as necessidades e desejos do cliente, como localização desejada, características do imóvel, faixa de preço, entre outros fatores. Essa compreensão é essencial para encontrar as opções que atendam às expectativas do cliente. Uma vez identificadas as oportunidades, o corretor se encarrega de apresentar os imóveis aos potenciais compradores. Isso inclui mostrar as características do imóvel, seu estado de conservação, infraestrutura ao redor, e responder a todas as dúvidas do interessado. Esse processo exige um conhecimento profundo do mercado imobiliário, bem como das leis e regulamentações que o regem. A negociação é outra fase crucial na transação imobiliária. O corretor atua como mediador, buscando um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Isso envolve a discussão de preços, prazos, formas de pagamento e eventuais contrapropostas. A habilidade de negociação do corretor desempenha um papel vital nesse momento, pois é necessário equilibrar os interesses divergentes das partes envolvidas. Além disso, o corretor de imóveis também desempenha um papel importante na parte burocrática da transação. Isso inclui a elaboração de contratos de compra e venda, garantindo que todos os termos estejam de acordo com a legislação vigente. Também é responsabilidade do corretor auxiliar na obtenção de documentos necessários, como certidões e registros, para a conclusão da transação. A transparência é uma característica essencial do trabalho do corretor de imóveis. Ele deve fornecer informações precisas e completas sobre o imóvel e os procedimentos legais envolvidos na transação. Isso contribui para a confiança entre as partes e reduz riscos de litígios futuros. É importante ressaltar que a profissão de corretor de imóveis é regulamentada por órgãos competentes, o que garante um padrão de qualidade e ética na atuação desses profissionais. Os corretores precisam passar por cursos de formação e obter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CRECI, para exercerem legalmente suas funções. Em resumo, as transações imobiliárias dependem significativamente da intermediação do corretor de imóveis. Sua expertise, habilidades de negociação, conhecimento jurídico e ética profissional são fundamentais para garantir transações bem-sucedidas e satisfatórias para todas as partes envolvidas. A avaliação de imóveis desempenha um papel crucial nas transações imobiliárias. Determinar o valor de mercado de uma propriedade é um passo fundamental para estabelecer o preço de venda ou aluguel. Essa avaliação é um processo complexo e envolve diversos fatores que precisam ser cuidadosamente considerados. Primeiramente, a localização do imóvel desempenha um papel central na avaliação. Propriedades situadas em áreas valorizadas tendem a ter um valor de mercado mais elevado do que aquelas em regiões menos atrativas. Portanto, o avaliador precisa analisar a localização com cuidado, levando em conta a infraestrutura ao redor, o acesso a serviços públicos, segurança e outros elementos que afetam a demanda por imóveis naquela região. Além disso, as características físicas do imóvel são fundamentais na avaliação. Isso inclui a metragem quadrada, o número de quartos, banheiros, a idade e o estado de conservação da construção. Avaliadores também consideram detalhes como a qualidade dos acabamentos, a presença de áreas de lazer, garagens e outros atributos que podem valorizar ou desvalorizar o imóvel. A demanda e a oferta no mercado imobiliário também são fatores que influenciam a avaliação. Quando há uma alta procura por imóveis em determinada região, os preços tendem a subir, e vice-versa. Portanto, o avaliador precisa acompanhar as tendências do mercado e considerar a concorrência existente na área. Outro aspecto importante é a análise comparativa de mercado. Os avaliadores costumam buscar imóveis semelhantes na região que foram recentemente vendidos para estabelecer uma referência de preço.
Essas comparações auxiliam na determinação do valor do imóvel avaliado. A infraestrutura e os serviços disponíveis na vizinhança também desempenham um papel na avaliação. A proximidade a escolas, hospitais, transporte público, comércio e outras comodidades pode aumentar o valor de um imóvel. Portanto, o avaliador deve considerar esses aspectos ao calcular o preço justo. A condição legal do imóvel é um fator crítico a ser avaliado. Isso inclui a verificação de que todas as documentações estão em ordem, como escritura e registro no cartório. Qualquer pendência legal pode afetar negativamente o valor do imóvel. Em resumo, a avaliação de imóveis é um processo multidimensional que leva em conta fatores como localização, características físicas, demanda e oferta do mercado, análise comparativa e condição legal. Essa avaliação é essencial para determinar um preço justo e atrativo para o imóvel, contribuindo para o sucesso das transações imobiliárias e a satisfação de todas as partes envolvidas. Portanto, contar com avaliadores profissionais e experientes é fundamental para garantir uma avaliação precisa e confiável. A documentação desempenha um papel crítico nas transações imobiliárias, pois garante a legalidade e a segurança do processo de transferência de propriedade. É absolutamente essencial que todos os documentos necessários estejam em ordem para evitar problemas futuros e garantir que a propriedade seja transferida de forma eficaz e tranquila. Uma das peças mais importantes de documentação em uma transação imobiliária é a escritura pública. A escritura é o documento legal que comprova a transferência de propriedade de um vendedor para um comprador. É assinada pelas partes envolvidas e por um tabelião, que atesta a autenticidade do acordo. É vital que a escritura seja redigida de acordo com todas as leis e regulamentos locais para que a transferência de propriedade seja válida. Além da escritura, é necessário verificar a existência de outras documentações importantes, como certidões negativas. Essas certidões atestam que o vendedor não possui pendências fiscais, dívidas ou ações legais que possam afetar a propriedade. São exemplos comuns a certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais, bem como a certidão negativa de ações cíveis e criminais. Os registros de imóveis também desempenham um papel significativo. A propriedade deve estar registrada no cartório de registro de imóveis competente, e esse registro deve estar atualizado. Isso garante a rastreabilidade da propriedade e sua autenticidade. O comprador deve receber uma cópia atualizada da matrícula do imóvel, que contém informações cruciais sobre sua situação legal. Além disso, é importante verificar se há restrições ou limitações à propriedade, como servidões, usufrutos ou hipotecas. Essas restrições podem afetar o uso da propriedade e devem ser esclarecidas antes da conclusão da transação. O comprador deve estar ciente de quaisquer limitações que possam estar associadas ao imóvel. Em algumas transações, como a compra de imóveis na planta, é necessário analisar cuidadosamente o contrato de compra e venda. Esse contrato deve ser claro em relação aos prazos, condições de pagamento, penalidades e obrigações das partes envolvidas. É importante que o contrato seja revisado por um advogado especializado em direito imobiliário para garantir que ele proteja os interesses do comprador. Em resumo, a documentação é um elemento central nas transações imobiliárias. Garantir que todos os documentos necessários, como escrituras, certidões e registros, estejam em ordem é essencial para a transferência segura e legal de propriedade. A colaboração de profissionais qualificados, como advogados e tabeliães, é fundamental para assegurar que todas as etapas do processo sejam cumpridas de acordo com a legislação vigente, proporcionando tranquilidade e segurança para todas as partes envolvidas. O marketing e a divulgação desempenham um papel essencial nas transações imobiliárias, pois são responsáveis por promover o imóvel de forma eficaz e atrair potenciais compradores. Em um mercado competitivo como o imobiliário, é fundamental adotar estratégias eficientes para maximizar a visibilidade e o interesse pelo imóvel. Uma das estratégias mais comuns é a utilização de anúncios online. Plataformas imobiliárias, sites especializados e redes sociais oferecem um alcance considerável para anunciar imóveis.
Os anúncios devem ser cuidadosamente elaborados, incluindo informações detalhadas sobre o imóvel, como metragem, número de quartos, banheiros, características únicas e preço. Imagens de alta qualidade também são cruciais, pois proporcionam aos potenciais compradores uma visão completa do imóvel. Além disso, muitos corretores de imóveis investem em visitas guiadas. Essas visitas permitem que os compradores interessados conheçam o imóvel pessoalmente, o que pode ser decisivo na tomada de decisão. Durante as visitas, é importante destacar os pontos fortes do imóvel, responder a todas as perguntas dos compradores e criar um ambiente acolhedor que permita que eles se imaginem morando na propriedade. As redes sociais desempenham um papel cada vez mais relevante no marketing imobiliário. Corretores e agências utilizam plataformas como Facebook, Instagram e LinkedIn para promover imóveis. Publicações bem elaboradas com imagens atraentes e descrições detalhadas podem atrair a atenção de compradores em potencial. Além disso, anúncios pagos direcionados a públicos específicos podem aumentar a visibilidade do imóvel. A colaboração entre corretores e ações de marketing conjunto também é comum. Corretores de diferentes agências podem se unir para promover imóveis em parceria, ampliando assim o alcance e a eficácia das campanhas de marketing. A utilização de tecnologia, como tours virtuais e vídeos, também está se tornando mais comum. Essas ferramentas permitem que os compradores explorem o imóvel de forma virtual, o que é especialmente útil para compradores que não podem fazer visitas presenciais. Além disso, a importância da apresentação do imóvel não pode ser subestimada. Preparar o imóvel para a venda, garantindo que esteja limpo, bem iluminado e bem cuidado, é fundamental para atrair compradores. Muitas vezes, pequenos detalhes, como uma decoração atraente, podem fazer uma grande diferença na percepção do imóvel pelos compradores. Em resumo, o marketing e a divulgação desempenham um papel vital nas transações imobiliárias. Utilizar estratégias eficazes, como anúncios online, visitas guiadas, redes sociais e tecnologia, é essencial para atrair compradores e garantir o sucesso da venda. Corretores e agências que investem tempo e recursos em estratégias de marketing bem planejadas têm maior probabilidade de alcançar resultados positivos e satisfatórios para todas as partes envolvidas. A negociação é uma etapa fundamental nas transações imobiliárias, pois é o momento em que vendedor e comprador buscam alcançar um acordo mutuamente benéfico. É um processo delicado que requer habilidades específicas por parte dos corretores de imóveis e das partes envolvidas. Para começar, o corretor desempenha um papel crucial como mediador nesse processo. Sua função é equilibrar os interesses e expectativas das partes, garantindo que ambas se sintam satisfeitas com os termos da negociação. Isso exige uma compreensão profunda dos desejos e necessidades de cada lado, bem como uma comunicação eficaz. A primeira fase da negociação muitas vezes envolve a discussão do preço do imóvel. O vendedor normalmente deseja obter o melhor valor possível, enquanto o comprador busca um preço justo. O corretor, com base em sua experiência e conhecimento do mercado, pode desempenhar um papel-chave ao fornecer informações objetivas sobre os preços praticados na região e a relação entre oferta e demanda. Além do preço, outros aspectos da negociação incluem prazos e condições. Os prazos podem incluir a data de fechamento da transação, a entrega das chaves e outros detalhes temporais. As condições podem abranger questões como eventuais reparos ou melhorias a serem feitas antes da transferência da propriedade. A negociação também envolve a capacidade de lidar com contrapropostas. É comum que ambas as partes façam contrapropostas à medida que buscam um acordo. O corretor, mais uma vez, atua como intermediário nesse processo, transmitindo com clareza e neutralidade as ofertas e contrapropostas entre vendedor e comprador. Em algumas situações, pode ser necessário encontrar soluções criativas para superar obstáculos na negociação. Isso pode envolver a inclusão de itens adicionais na transação, como móveis ou eletrodomésticos, ou a divisão de custos relacionados à transferência do imóvel. A confiança é um elemento-chave na negociação imobiliária.
As partes envolvidas precisam sentir que estão sendo tratadas com integridade e respeito. O corretor desempenha um papel importante na construção dessa confiança, sendo transparente, honesto e ético em sua atuação. Por fim, a documentação resultante da negociação, como o contrato de compra e venda, deve refletir com precisão os termos acordados. Erros ou ambiguidades na documentação podem levar a problemas legais no futuro. Portanto, a revisão cuidadosa do contrato é essencial antes da assinatura. Em resumo, a negociação é uma parte crítica das transações imobiliárias, que exige habilidades de comunicação, compreensão do mercado, capacidade de lidar com contrapropostas e a busca por um acordo mutuamente benéfico. Corretores de imóveis desempenham um papel central como mediadores nesse processo, assegurando que as partes envolvidas alcancem um entendimento que satisfaça seus interesses e necessidades. O contrato de compra e venda é o documento central e juridicamente vinculativo em transações imobiliárias. Sua preparação e revisão minuciosa são cruciais para garantir que todos os termos e condições estejam claros, legais e justos para ambas as partes envolvidas. A redação do contrato de compra e venda deve ser precisa e completa. Isso significa que todos os detalhes relevantes da transação devem ser incluídos. Isso inclui informações detalhadas sobre o imóvel, como sua localização, metragem, número de quartos e banheiros, além de quaisquer características especiais ou inclusões no acordo, como móveis ou eletrodomésticos. Um elemento fundamental do contrato é o preço de compra. Deve ser especificado claramente, juntamente com a forma de pagamento acordada. Isso pode incluir o valor do sinal, a forma de financiamento, se aplicável, e a data de fechamento da transação. Os prazos também são uma parte crítica do contrato. Isso inclui a data de transferência da propriedade, bem como quaisquer prazos intermediários, como inspeções ou reparos a serem concluídos antes do fechamento. A documentação deve ser fornecida pelas partes, como certidões e registros, também deve ser detalhada no contrato. As condições da transação também são uma parte importante do contrato. Isso pode abranger questões como inspeções e aprovações, bem como eventuais obrigações do vendedor ou comprador, como fazer reparos específicos antes da transferência da propriedade. É fundamental que o contrato seja claro em relação às obrigações legais de ambas as partes. O contrato de compra e venda deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentações locais relacionadas a transações imobiliárias. Questões legais, como a obtenção de certidões negativas e registros de imóveis, também devem ser cuidadosamente tratadas no contrato. A revisão do contrato é um passo crucial para evitar conflitos futuros. Corretores de imóveis experientes e advogados especializados em direito imobiliário desempenham um papel fundamental nesse processo. Eles podem identificar cláusulas ambíguas, inconsistências ou questões legais que precisam ser abordadas antes da assinatura. A assinatura do contrato de compra e venda geralmente ocorre na presença de um tabelião ou notário público para garantir sua autenticidade e validade legal. Uma vez assinado, o contrato é vinculativo e estabelece os termos da transação imobiliária. Em resumo, o contrato de compra e venda é o documento central em transações imobiliárias e requer atenção meticulosa aos detalhes. Sua redação precisa, clareza em relação aos termos e condições, conformidade com as leis locais e revisão minuciosa são essenciais para garantir uma transação imobiliária bem-sucedida e sem problemas legais no futuro. A colaboração de profissionais qualificados, como corretores de imóveis e advogados especializados em direito imobiliário, é fundamental para garantir a eficácia e a legalidade do contrato. O financiamento desempenha um papel significativo nas transações imobiliárias, pois muitos compradores dependem de empréstimos para adquirir uma propriedade. Nesse contexto, corretores de imóveis desempenham um papel fundamental ao aconselhar os compradores sobre as opções de financiamento disponíveis e ajudá-los a encontrar a melhor solução para suas necessidades individuais. Primeiramente, é importante entender que existem diferentes tipos de financiamento imobiliário, cada um com suas próprias características e requisitos.
O financiamento pode ser obtido por meio de empréstimos hipotecários tradicionais, empréstimos com garantia de imóvel, financiamento direto com construtoras, no caso de imóveis na planta, entre outros. O corretor de imóveis deve avaliar as circunstâncias financeiras do comprador para determinar qual tipo de financiamento é mais adequado. Isso envolve considerar fatores como a renda do comprador, histórico de crédito, capacidade de pagamento, valor disponível para entrada e outras despesas relacionadas à compra. Uma das opções de financiamento mais comuns é o empréstimo hipotecário tradicional, no qual o comprador obtém um empréstimo de um banco ou instituição financeira para a compra do imóvel. O corretor pode auxiliar o comprador na busca por instituições que ofereçam taxas de juros competitivas e condições favoráveis. Além disso, o corretor pode explicar detalhadamente o processo de obtenção de um empréstimo hipotecário, desde a aplicação até a aprovação final. Isso inclui a importância de uma pré-aprovação, na qual o comprador obtém uma confirmação prévia de que pode obter um empréstimo de determinado valor, o que facilita o processo de busca por imóveis dentro de seu orçamento. No caso de compradores que não se encaixam nos padrões de crédito tradicionais, o corretor pode ajudá-los a explorar opções alternativas, como programas de financiamento do governo, empréstimos com garantia de imóvel, como o refinanciamento de uma propriedade já existente, ou até mesmo opções de pagamento direto com o vendedor em casos específicos. É fundamental que o corretor esteja atualizado sobre as condições do mercado de financiamento e as políticas de empréstimos em constante evolução. Isso permite que eles forneçam orientações precisas e oportunas aos compradores. Além disso, a transparência é fundamental na orientação sobre financiamento. Os compradores precisam entender claramente os termos do empréstimo, as taxas de juros, os prazos de pagamento e quaisquer outras obrigações financeiras associadas ao financiamento. Em resumo, o financiamento desempenha um papel crucial nas transações imobiliárias, e os corretores de imóveis desempenham um papel fundamental ao aconselhar os compradores sobre as opções disponíveis e ajudá-los a encontrar a melhor solução para suas necessidades financeiras. Essa orientação não apenas facilita o processo de compra, mas também contribui para que os compradores façam escolhas informadas e responsáveis em relação ao seu investimento imobiliário. A vistoria e inspeção desempenham um papel fundamental nas transações imobiliárias, sendo uma etapa essencial para garantir que o imóvel esteja em boas condições antes da conclusão da transação. Corretores de imóveis e profissionais especializados têm a responsabilidade de coordenar e conduzir essas inspeções para o benefício tanto do comprador quanto do vendedor. A vistoria e inspeção visam avaliar a condição geral do imóvel, identificar possíveis problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, entre outros, e garantir que todos os sistemas e componentes estejam funcionando adequadamente. Isso é crítico para evitar surpresas desagradáveis após a aquisição do imóvel. Um dos tipos de inspeção mais comuns é a inspeção residencial, na qual um inspetor profissional examina detalhadamente a casa ou apartamento. Isso pode incluir a verificação de encanamento, fiação elétrica, sistemas de aquecimento e resfriamento, telhado, fundações, paredes e muito mais. Qualquer problema ou deficiência identificada durante a inspeção é documentado em um relatório detalhado. Outra inspeção importante é a de pragas e insetos, como cupins e infestações de roedores. Essas infestações podem causar sérios danos à estrutura do imóvel, e é fundamental identificá-las e tratá-las antes da compra. Em transações comerciais, a inspeção pode incluir aspectos como conformidade com códigos de construção, questões de acessibilidade e conformidade com regulamentos de segurança. No caso de imóveis em construção ou na planta, as inspeções são vitais para garantir que o projeto esteja sendo executado de acordo com o que foi contratado. Isso inclui verificar se as especificações do imóvel estão sendo seguidas, se a qualidade dos materiais é adequada e se os prazos estão sendo cumpridos. O coordenador das inspeções desempenha um papel fundamental ao agendar e supervisionar os profissionais responsáveis pelas inspeções. Eles também auxiliam na comunicação entre as partes, transmitindo os resultados das inspeções e coordenando quaisquer negociações ou reparos que possam ser necessários.
Caso problemas significativos sejam identificados durante a inspeção, as partes envolvidas podem negociar os termos para resolver essas questões. Isso pode envolver a correção de defeitos antes do fechamento da transação, a concessão de créditos para reparos futuros ou a redução do preço de venda. Em resumo, a vistoria e inspeção são etapas críticas nas transações imobiliárias, visando garantir a integridade do imóvel e a proteção dos interesses das partes envolvidas. Corretores de imóveis desempenham um papel importante ao coordenar e facilitar esse processo, garantindo que todas as questões relacionadas à condição do imóvel sejam abordadas de forma adequada e transparente.